Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar as frações equivalentes. Faremos isso resolvendo alguns exercícios e aplicando os conhecimentos e aplicando alguns procedimentos práticos. Vamos lá. Na primeira questão, verifique se as frações são equivalentes. Pessoal, nós dizemos que duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma porção da unidade, ou seja, do todo. Existem alguns procedimentos práticos para a gente verificar se duas ou mais frações são equivalentes ou para obter frações equivalentes a uma fração dada. Vamos aplicá-lo em cada um dos itens da primeira questão. No item A, nós temos as frações 2 sétimos e 6/21. Para a gente verificar se essas duas frações são equivalentes, nós podemos fazer o seguinte. Na primeira fração, o numerador é 2 e na segunda fração, o numerador é 6. Para que o 2 se torne 6, é preciso que a gente multiplique esse número por 3. Concordam? 2 vezes 3, 6. Para que essas duas frações sejam equivalentes, é necessário que, ao multiplicarmos o denominador da primeira fração, que é 7, pelo mesmo fator que a gente usou acima, o resultado seja equivalente ao denominador da segunda fração. Então, a gente aqui deve pegar o 7 e multiplicar por 3, certo? Vejam que, de fato, isso é verdade, pois 7 vezes 3 dá 21. Então, perfeito, nós utilizamos o mesmo fator, nesse caso o 3, e a primeira fração ela se tornou equivalente à segunda fração. Caso isso não ocorresse, a gente diria que as frações não seriam equivalentes. A resposta para o item A é sim, as frações 2 sétimos e 6/21 são equivalentes. Ok? Item B, 5 nonos e 15/18. Vamos utilizar procedimento análogo ao feito no item A. O 5, para se tornar 15, é necessário que a gente multiplique ele por 3, certo? A mesma coisa deve ocorrer com o denominador. Se nós multiplicarmos o denominador da primeira fração, que é 9, por 3, então significa que a gente deve multiplicar o denominador da primeira fração pelo mesmo fator utilizado entre os numeradores. Vamos multiplicar o 9 por 3. 9 por 3, certo? Mas vejam, nessa multiplicação de 9 por 3, o resultado é 27 e não 18, tá bem? Então a gente diz que nesse caso as frações 5 nonos e 15/18 não são equivalentes, porque nós usamos o mesmo fator, 3 acima e 3 abaixo, porém os resultados dos denominadores não foram iguais, ok? Então, neste caso, as frações não são equivalentes. Item C, 3 décimos e 21/70. O 3, para se tornar 21, faça um exercício mental, a gente precisa multiplicar ele por 7. Não é isso? Então, quer dizer que a gente vai usar esse mesmo fator, 7, para multiplicar o denominador da primeira fração. Então, 10, a gente vai fazer vezes 7.
e vejam que o resultado 10 vezes 7 dá 70. Então, perfeito, nós utilizamos o mesmo fator para multiplicar o numerador e o denominador da primeira fração. E encontramos exatamente a segunda fração dada. Assim, a gente diz que elas são equivalentes, sim. Item D, 16 décimos e 8 quintos. Neste caso, gente, para o 16 se tornar 8, é necessário que a gente divida, ok, esse número por 2. Então, nós devemos utilizar esse mesmo fator de divisão por 2 e verificar se o resultado vai dar igual ao denominador da segunda fração. De fato, 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui, perfeito, as frações dadas são equivalentes. Você pode tanto multiplicar quanto dividir. Quando você usa a divisão para obter frações equivalentes, a gente diz que você está fazendo uma simplificação da fração dada. Neste caso, no item D, nós temos 16 décimos. Daí, foi preciso simplificar essa fração para encontrar a fração 8 quintos, que é equivalente a 16 décimos. Ok? Item E, 8 quartos e 2 inteiros. O 8, para se tornar 2, vejam que é necessário dividirmos por 4. A mesma coisa deve ser feita e verificada quando a gente tomar o denominador aqui. 4 dividido por 4. O resultado, de fato, vai ser 1. Então, nós utilizamos o mesmo fator de divisão por 4 e, assim, concluímos que as frações são equivalentes. Item F, 15 dozeavos e 5 meios. O 15, para virar 5, a gente precisa dividir ele por 3. Assim, a mesma coisa deve acontecer com o 12. Se a gente dividir 12 por 3, nós devemos verificar se o resultado vai dar 2 ou não. Veja que 12 dividido por 3, o resultado é 4 e não 2. Por isso que aqui no caso do item F, a gente não pode afirmar que as frações 15 dozeavos e 5 meios são equivalentes. Elas não são equivalentes, tá bem? Não são. Então aqui, nossa resposta. Espero que tenham compreendido essa nossa primeira questão. Agora nós vamos para o nosso segundo exercício. Escreva uma fração equivalente a. Item A, 5 nonos que tenha denominador 27. Então, nós queremos uma fração que seja equivalente a 5 nonos, mas que possua o denominador 27. A gente precisa descobrir qual o número a ser colocado aqui acima. Veja que o denominador da primeira fração, para que ele se torne 27, né, é necessário uma multiplicação por 3, porque 9 vezes 3 dá 27. Então, para que o numerador da primeira fração se torne o número que a gente quer descobrir, é necessário uma multiplicação por 3. Entendido? 5 vezes 3, o resultado é 15. Assim, a gente acabou de escrever uma fração equivalente à fração 5 nonos, mas que possui um denominador igual a 27. A nossa resposta
é, portanto, 15/27. Correto? Item B. Vamos fazer uma fração equivalente a 11 terços que possua numerador 44. Uma fração equivalente a 11 terços, certo? Que possua o numerador. O numerador é a parte de cima, né? Esse numerador tem que ser 44. Observem que o numerador da primeira fração é 11. Para que ele se torne 44, é necessário uma multiplicação por 4. Então, da mesma forma, para que o denominador da primeira fração se torne o número que a gente quer descobrir, de modo que as frações sejam equivalentes, nós vamos ter que usar esse mesmo fator, que é o 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente acabou de descobrir, de encontrar uma fração equivalente a 11 terços, cujo numerador é 44. Nossa resposta, 44/12. Item C. Uma fração equivalente a 5/8 que tenha denominador 40. Equivalente, igual a 5/8, mas cujo denominador, ou seja, a parte de baixo, é 40. Observem que é necessário uma multiplicação por 5 para que o denominador da primeira fração, que é 8, se torne 40, que é o denominador desejado. Então, esse mesmo fator, o 5, ele deve ser utilizado para multiplicar o numerador da primeira fração, para que a gente descubra o que está faltando aqui. 5 vezes 5 dá 25. Logo, encontramos nossa resposta. A fração equivalente a 5/8 que tem denominador 40 é 25/40. Ok? Vamos agora para a nossa questão de número 3. Considere as frações 5/6 e 7/8. Item A. Qual dessas duas é maior? Nós temos as frações 5/6 e 7/8. Vou apresentar um processo prático para a gente comparar duas frações. Vamos multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. E o resultado a gente vai colocar aqui abaixo da primeira fração, tá? 5 vezes 8, 40. Agora, nós vamos pegar o numerador da segunda e multiplicar pelo denominador da primeira. E o resultado colocar abaixo aqui da segunda fração. 7 vezes 6 dá 42. Vejam que 40 é menor que 42. Assim, a gente vai utilizar esse mesmo sinal aqui nas frações. Certo? 5/6 é menor que 7/8. Na dúvida sobre o uso deste sinal, você vai prestar atenção no seguinte. A abertura dele sempre vai estar voltada para o maior número. E a parte com bico sempre vai ficar virada para o número menor. Logo, 5/6 é uma fração menor que 7/8. Tá bem? Vamos agora para o item D. Escreva a fração de denominador 24 equivalente a cada uma delas. Então, nós vamos fazer algo parecido com o que foi feito na segunda questão. Vamos pegar aqui a fração 5/6, que é a primeira, e vamos encontrar uma fração equivalente a ela, cujo denominador seja 24. E depois, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 7/8,
cujo denominador também seja 24, ok? Resolver essas duas partes. O 6, para que ele se torne 24, é necessário multiplicarmos por 4. Então, esse mesmo fator deve ser usado na relação entre os numeradores, a multiplicação por 4. 5 vezes 4, 20. Logo, uma fração equivalente a 5/6, cujo denominador é 24, é 24avos. Tá bem? E uma fração equivalente a 7/8, cujo denominador é 24. Vamos lá. O 8, para que ele se torne 24, é necessário multiplicarmos por 3. Então, a gente vai pegar esse mesmo fator e multiplicar o numerador aqui. 7 vezes 3 dá 21. Logo, essa fração de denominador 24 equivalente a 7/8 é 24avos. Vamos agora para a nossa quarta e última questão. Usando a equivalência de frações, escreva qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. No item A, nós temos que a fração 7/9 é equivalente a uma fração cujo denominador é 14 e o denominador é desconhecido. Mas nós podemos encontrá-lo, porque as frações são equivalentes. Veja que o 7, para se tornar 14, precisa ser multiplicado por 2. Da mesma forma, o 9, que é o denominador, para se tornar x, que é o denominador da segunda fração, ele também deve ser multiplicado por 2. Assim, nós temos que o x é igual a 9 vezes 2. Logo, x é igual a 18. Simples assim, pessoal. Vamos fazer os demais itens aplicando o mesmo processo. Item B. Vejam que o 3, para se tornar 9, é necessário uma multiplicação por 3. O 11, para se tornar x, também deve ser multiplicado por 3. Assim, a gente sabe que o x é igual a 11 vezes 3. Logo, x é igual a 33. Vamos agora para o nosso item C. Item C. 1/8 equivalente a x 32avos. Não sabemos, por enquanto, o que foi feito com o 1 para se tornar x, mas a gente sabe que do 8 para se tornar 32, é necessário uma multiplicação por 4, pois 8 vezes 4 é 32. Assim, o 1 para se tornar x também deve ser multiplicado por 4. Logo, x é igual a 1 vezes 4. X é igual a 4. Item D. X sobre 7 é equivalente a 21/49avos. Mais uma vez, nesse caso, não sabemos o que foi feito com o x para se tornar 21, por enquanto. Mas olhem, o 7 para se tornar 49, foi necessário multiplicarmos por 7. Assim, o x para se tornar 21, é necessário que a gente multiplique ele por 7. Ou seja, a gente tem que 7 vezes o valor de x é igual a 21. Vocês conseguem descobrir que número é esse que eu multiplico por 7 e dá 21? Conseguem, né? Esse número é o 3. X igual
a 3. Item E. 5/8 é igual a 30 sobre x. O 5, para se tornar 30, é necessário multiplicarmos por 6. O 8, para se tornar x, também deve ser, porque as frações, como já se afirma, são equivalentes. Logo, o x aqui ele é igual a 8 vezes 6. X é igual a 48. Nosso último item, item F. O 3, observem, para que ele se torne 9 é necessário um produto por 3. Assim, o x para se tornar 15 também vai ser necessário ser multiplicado por 3. Então, qual a situação que nós temos? Nós temos que 3 vezes o valor de x é igual a 15. Qual é o número, gente, que ao ser multiplicado por 3 dá 15? Mentalmente você consegue descobrir que esse número é o 5. Entendido? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e verificado que não é um assunto complicado, tá? Exige prática e estudo, mas não é complicado. Se curtiram, gostaria que vocês deixassem um like e se inscrevessem no canal para continuar recebendo novos conteúdos da nossa disciplina. Abraço!